Bom, então nós estudamos, concluímos, né? Tecido muscular. Então, agora a gente vai conseguir fazer uma revisãozinha do sistema muscular e entender e conhecer os principais músculos, né? Os músculos que realmente nos importam. Na estética, a gente tem que ter um conhecimento do sistema muscular, porque a gente trabalha diretamente com isso. Não um conhecimento muito aprofundado, mas a gente tem que conhecer os principais músculos, como eu disse para vocês na aula passada. Principalmente os músculos da mímica facial, né? Porque nós vamos trabalhar na estética facial os músculos também. Porque a gente acha que somente a pele que tem que ter os seus cuidados, e não é real, né? Nós trabalhamos intimamente com a capacidade de contração dos músculos da face. Porque se os músculos estiverem flácidos, eles vão cair e puxar a pele junto. Então, por mais que a gente trabalhe essa pele, vai ser assim uma briga com o sistema muscular. Então, algumas pessoas com o envelhecimento necessita desse trabalho muscular também. Principalmente, por exemplo, quem é muito obeso e perde peso muito rápido, né? Quem faz bariátrica, por exemplo. A redução de gordura corporal é grande, mas como é uma redução muito rápida de peso, conjuntamente essas pessoas apresentam assim uma diminuição da massa muscular conjuntamente, principalmente nos primeiros meses. Eles estão incapazes de fazer muito exercício físico, a dieta está extremamente restrita, né, pela bariátrica ser muito recente, então acaba se consumindo muita gordura, mas muita massa magra também, muito músculo junto. Então essas pessoas têm uma característica de cair tudo, cai o rosto, cai o corpo, cai a pele, cai tudo rapidamente, tá? Então vamos lá. Lembrando que o sistema ele representa de 40% a 45% do todo o peso corporal, né? E nós temos uma constituição muscular de mais ou menos 600 músculos. Então, se a gente for começar a pensar, nós temos todo o esqueleto recoberto por músculos. Não há uma parte óssea exposta sem que ela esteja recoberta pelo sistema muscular. Então, qual que é a principal função? Movimento. Por quê? Porque é a partir dele, fixado nos ossos, que vai gerar as alavancas, que a gente chama. Então, é através dessa contração e desse relaxamento que vai nos possibilitar todos os movimentos, seja ele qual for, do bulbo do olho, da deglutição, da respiração, né? Então é o diafragma, a contração do diafragma que vai encher os nossos pulmões de ar, né? A contração muscular do bulbo do olho que vai nos fazer enxergar, focar as imagens, né? A gente consegue, então, através dessa contração, enxergar tanto de perto quanto de longe. A deglutição, a mastigação em si, né? E como eu disse para vocês, o corpo produz calor, tá? O músculo produz calor. É através dele que a gente consegue manter a homeostase de temperaturas do nosso corpo. Então, quando a gente está com muito frio, para que a gente restabeleça aquela média de temperatura de 35 a 37,2, que é a média de temperatura do corpo que nós temos que ter, a gente tem uma contração muscular repetida, dessa forma produz calor e aí a temperatura ela é restabelecida, tá? E, principalmente, os músculos têm a função na postura de estabilização dessas articulações, né? E suportar as vísceras. É ele que vai manter as vísceras presas no abdômen, né? Porque como nós estudamos nosso esqueleto, nós temos a nossa caixa torácica, né? Constituído pelas costelas, mas a parte de baixo é livre. Então, o que vai manter todos os órgãos presos naquela região? Na realidade, o sistema muscular.
Nós temos os 3 tipos de músculos, né? Como a gente já havia visto, o músculo estriado esquelético, o músculo visceral, que é chamado de músculo liso, e o músculo estriado cardíaco, né? Então, para a gente fazer uma revisão e lembrar, o músculo estriado esquelético, ele tem uma ação voluntária, né? Então, nós conseguimos controlar a contração desses músculos. E qual que é a função primordial desses músculos? Nada mais, nada menos do que movimentar os ossos do esqueleto, certo? Então, são esses ossos que estão presos principalmente no esqueleto apendicular, porque é através deles que nós vamos conseguir os movimentos, andar, sentar, levantar, comer, né? O movimento do pescoço, o movimento dos braços. Então, é o estriado esquelético. Por quê? Porque ele é voluntário. Tem uma grande capacidade de contração, lembra que eu falei para vocês? Então, ó, nós temos a vista anterior dos músculos esqueléticos que vão nos possibilitar todos os movimentos, seja ele dos membros superiores, dos membros inferiores ou do tronco em si da cabeça. Então, é como se todo o nosso esqueleto, como eu disse para vocês, fosse recoberto por músculo estriado esquelético, tá? Já internamente, as vísceras, né, as veias e tudo mais, a predominância é dos músculos lisos. Então, o músculo liso, como eu disse para vocês, também é chamado de visceral, por quê? Como eu disse agora, ele é o músculo que está presente nas vísceras, mais internamente, seja ele no esôfago, no estômago, no intestino, nas estruturas que ligam um osso, um órgão ao outro, né? A nossa bexiga. Então, o músculo que recobre as nossas veias e artérias. E uma das grandes características que eu disse para vocês, ele é involuntário. Então, nós não temos a capacidade de controlar o movimento desses órgãos, né? Então, ele recobre principalmente as vísceras, parede de estruturas internas ocas, como eu disse para vocês, né? Fígado, baço, estômago, vasos sanguíneos. Todos os vasos sanguíneos possuem músculo liso, seja ele em maior espessura, seja ele em menor espessura. As vias respiratórias, né? E todos os órgãos que estão localizados na nossa cavidade abdominal. Todos possuem músculos lisos ou músculos viscerais. Involuntário porque nós não controlamos o funcionamento. Então, eu não posso falar assim, bexiga não funciona agora, rim não funciona, né? A deglutição, ela é automática, né? Nós não pensamos, nós não conseguimos interromper isso. O movimento dos intestinos, nós conseguimos controlar o final do intestino, que é o esfíncter, que aí sim é um músculo esquelético, músculo estriado esquelético. Mas ainda assim, né, toda a parte do bolo fecal percorrer por todo o intestino, a gente não tem controle sobre isso. Como também não temos o controle de bombeamento sanguíneo, de bombeamento linfático, né? Então, um dos exemplos aqui, ó, o estômago é um órgão oco, tá? Recoberto por músculo liso. Então, ele tem a sua dilatação quando está cheio e a sua contração para expelir todo o conteúdo já feito a digestão, para que ele tenha sua continuidade, para que ele se encaminhe para o intestino, para que continue ali a sua absorção de vitaminas, minerais, né? E todos os nutrientes que são resultante da nossa alimentação. E nós temos um terceiro e mais importante também, que é o músculo estriado cardíaco, que também tem em sua característica ser involuntário. Então, a gente não tem controle nos batimentos cardíacos, né? Ele é encontrado somente no coração. Então, a gente não tem nenhum outro lugar
no nosso corpo humano que tenha músculo estriado cardíaco, somente no coração. E sua contração e seu relaxamento não são conscientemente controlados, tá? Essa é uma forma inconsciente, ele já tem uma programação que nós vamos estudar no sistema cardíaco, vocês vão entender sobre esse sistema. Então, conscientemente, a gente não consegue controlar o coração. O máximo que a gente consegue fazer é assim, através de meditação, de concentração, a gente diminuir os nossos batimentos cardíacos para o normal, caso a gente esteja numa situação de ansiedade, de níveis altos de cortisol, níveis altos de adrenalina, em que esses batimentos cardíacos são aumentados. Mas cessar ou paralisar, a gente não tem esse controle. Alguma dúvida, meninos? Vocês vão me freando aí. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Certo. Então, é o coração. O coração em si, ele é todo, quase que completamente músculo estriado cardíaco, né? Tirando, ó, aqui as suas ramificações que vão desembocar em veias, em artérias, que aí já passa de uma transição de músculo estriado cardíaco para músculo liso, mas todo ele é aberto em si, nós vamos estar no sistema cardiovascular, ele é aberto, ele é puro músculo, tá? Então, vamos lá. O que nós temos que entender, né, sobre a classificação muscular? Tá vendo que nós temos 3 tipos de músculos, mas principalmente o mais complexo de todos esses músculos é o músculo estriado esquelético, porque ele tem uma função muito maior, né, que é o de movimento. E por ser um controle voluntário, ele tem muitas ramificações. Então, a gente tem algumas definições e classificações por recobrir uma grande quantidade de espaço dentro do esqueleto axial e apendicular, ele tem diferentes formas, diferentes funções. Então, a classificação dele acaba sendo bastante ampla, tá? Então, ó, o que nós temos que entender? A composição dos músculos esqueléticos, né? Todos possuem um ventre muscular, que é aquela porção central, aonde tem mais carne, né? A parte mais carnosa, e aonde ocorre a contração e o relaxamento do músculo, sempre no ventre muscular, tá? A composição do músculo é feita de ventre muscular, posição mais carnosa, tendão, que é uma fita constituída por tecido conjuntivo fibroso, que fixa esse músculo, basicamente o ventro muscular, aos ossos, ou alguns não são presos em ossos, são presos em outras partes do corpo, como em outros músculos, tá? Então, não necessariamente nós temos o músculo preso em 2 ossos, pode estar numa parte óssea e noutra parte em outro músculo, tá? E por ter essa fixação de tendão do ventre muscular, existe 2 tipos de tendões. O tendão de origem, que fixa o músculo ao osso e não se desloca durante o movimento. E o tendão de inserção, que fixa o músculo ao osso ou a outra estrutura e ele tem o movimento. Então, uma parte sempre de um tendão vai ser fixa e a outra, quando houver a contração do ventre muscular, vai se deslocar também. E essa é uma das características e diferenças que a gente consegue analisar o tendão de origem e o tendão de inserção. Então, a gente passa a dizer que o músculo tem origem em tal lugar, inserção em tal lugar. Já fica subentendido que são os tendões. Aqui, como eu disse para vocês, a parte do meio, que é a porção mais carnosa, ela é conhecida como ventre muscular. E temos tendão nas 2 extremidades. Essa diferenciação dos tendões vai depender da inserção desse osso. Então, origem, se ele está fixo
num osso que não se movimenta, quando tem a contração do ventre, é o tendão de origem. Se tem a inserção do tendão num osso ou numa estrutura que vá ter movimento, quando esse ventre muscular diminuir de tamanho, nós temos o tendão de inserção. Fáscia muscular é uma membrana fibrosa que cobre, sustenta e separa os músculos. Então, nós temos vários músculos sobrepostos um ao outro que conjuntamente conseguem ter um movimento mais efetivo, um movimento mais forte, um movimento mais poderoso, né? Porque na realidade, por exemplo, os músculos de sustentação, de corrida, né? De levantar, abaixar, eles têm que ser fortes. E um músculo apenas não é capaz de sustentar toda essa carga. Então, a gente tem cadeias, a gente tem um conjunto de músculos que fazem praticamente alguns quase a mesma função, tá? Mas eles têm que ser separados, eles são separados entre eles como cada músculo com a sua característica. Então, a fáscia muscular é aquela membranazinha que divide o músculo. Quando a gente compra carne de peça, não tem aquela que a gente tira, aquela membraninha mesmo que a gente tira dos músculos, tem muito em ponta de peito. Costela tem. Isso, tá? Então, a fáscia muscular é aquela membraninha, certo? Deu para visualizar aí o que seria uma fáscia muscular? Eu sim. É que na realidade é o que recobre o músculo. Ou as conhecidas aponeuroses, que é um folheto fibroso achatado de tecido conjuntivo que serve de fixação de um músculo ao osso ou a outros tecidos. Geralmente ele tem um formato de leque ou é largo, tá? Então, quando a gente se refere que a origem ou a inserção de um tendão é sobre outro músculo, geralmente a gente chama de aponeurose, não de tendão, tá? Por exemplo, alguém já pegou um bife que ele tem uma membraninha que separa duas porções musculares, e aí quando frita aquilo lá, reduz os dois bifinhos que estão ligados por essa membraninha, ele se junta. Aquilo é uma aponeurose, tá? Deu para visualizar o que é o quê? Ô, Dani, Sim. naquela peça também de carne, de músculo, basicamente é isso, né? Igual tá aparecendo aí na figura, não é? Básica. É a mesma coisa, gente. É que vocês não têm umas peças como eu estudei na faculdade. A gente estuda em cadáver mesmo. É igualzinho. Eu falo que é muito parecido. Eu fiquei 1 ano sem comer carne de panela. Porque é a mesma coisa que vê. Dá uma impressão ruim. Porque lá, por exemplo, as peças, elas têm que ficar no formol para poder ter uma vida útil, né? Para não apodrecer. Aham. E elas acabam meio que cozinhando um pouco. Então, até a cor do músculo é do mesma coisa que o músculo que a gente faz na panela. Nossa, Desfia igualzinho, então é muito parecido assim, gente. a mesma textura. A mesma coisa que vê, sabe? Então, para a gente ter uma noção, eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente vê no dia a dia, mas não liga que é igual ao nosso, né? Mas Uhum. tá? Então, Bem interessante mesmo. aquelas pelinhas, é que eu falei, a fáscia muscular, a aponeurose, que geralmente quando o açougueiro ou a gente mesmo em casa limpa a carne, a gente gosta de deixar a carne bem limpinha. Então, quando a gente deixa a carne bem limpinha, o que a gente deixa mais exposto? Vamos lá, para ver se vocês conseguem fazer essa associação. O que fica mais exposto quando a gente limpa a carne? Os músculos? O ventre muscular. Então, o que a gente come? O ventre muscular. Aquela parte da carne que a gente mastiga, não consegue engolir, são partes, ou é uma aponeurose, ou é um tendão. Né? Então, é aquela parte que a gente não come. Deu para associar? É horrível, né? Pensar nisso, mas é a realidade. Ó, então, olha a diferença, tá vendo? A fáscia muscular são o que recobre e divide os músculos,
E a aponeurose, ó, tá vendo? Esse músculo aqui, ó, o grande dorsal, ele é preso à coluna através de uma grande rede fibrótica, tá? Ó, que vem desde aqui de cima até lá embaixo. Isso aqui a gente chama de aponeurose, que é essa parte branquinha aqui, tá? Ela é rígida, é constituída de um tecido fibroso denso, tá? Com pouca elasticidade. A elasticidade vai se dar onde? No ventre muscular. Tanto para tendão, quanto para fáscia, quanto para aponeurose. Todos têm a mesma característica, tá? A aponeurose é uma rede fibrótica muito mais densa e a fáscia muscular é uma rede fibrótica muito mais fina, somente para recobrir os músculos, para que também um músculo em contração consiga deslizar sobre o outro como uma forma de proteção, tá? Porque é o que eu disse para você, não é um músculo apenas, nós temos músculos em cima de músculos, tá? Porque todos os movimentos do nosso corpo são movimentos muito complexos, que necessitam realmente de vários músculos com forças diferentes, com características diferentes, que vão nos dar essa amplitude de movimento tão completa que a gente tem no corpo humano, né? Então, os músculos eles podem ser classificados de várias formas. Ele pode ser classificado quanto à origem das suas fibras musculares. Ele pode ser classificado quanto ao ventre muscular, se é 1, se é 2, se é 3. Ele pode ser classificado quanto ao tamanho do músculo, se ele é longo, se ele é curto, se ele é médio. Quanto ao número de tendão de origem, porque ele pode ter mais de um tendão de origem, e quanto ao número de tendão de inserção. Para vocês verem e conseguir observar a gama de músculos que nós temos espalhados no corpo, como eu disse para vocês, cada um com sua função diferenciada, né? Para que a gente consiga ter essa amplitude de movimentos tão bonita e global, assim, do nosso corpo, né? Porque a gente faz movimentos incríveis. Algumas pessoas com mais facilidade, outras pessoas com menos. A gente vê muito, por exemplo, na ginástica olímpica, que eles trabalham mais os músculos, mais essa flexibilidade, né? Nos circos, né? Diferentes profissões e diferentes atuações que exige do corpo humano. Então, a gente vê que o corpo humano tem uma diversidade muito grande de trabalho muscular. Quanto à origem das fibras, isso aqui, pessoal, eu vou só citar para vocês, eu não vou cobrar na prova, tá? Mas eu sou obrigada a passar para vocês, tá? Então, eu vou fazendo um comentário, uma explicação, só que bem mais tranquilo. Nada assim que eu vou cobrar, não fiquem meio doidos que tem que estudar para a prova e tudo mais, tá bom? Então, a primeira classificação quanto à origem das fibras, ele pode ser fusiforme, penado, e ainda assim o penado, ele tem duas definições, pode ser unipenado ou bipenado. Ele pode ser em forma de leque ou ele pode ser circular. Então, vamos lá. Exemplos. Fusiforme é o bíceps braquial, né? Que é esse músculo aqui, ó, que faz a flexão de cotovelo. Então, na parte média, o músculo tem maior diâmetro que nas extremidades. Então, fusiforme é isso. Tá vendo? Na parte média, do médio para baixo, o ventre muscular é maior do que a origem dele, do que o comecinho. O comecinho ele acaba sendo mais fino e o tendão muito maior, tá? Então, essa é a característica de um músculo fusiforme. Ele pode ser penado, né? Ele tem as suas fibras mais oblíquas, mais inclinadas, né? Então, pode ser unipenado. Põe mute aí, meninas. Ele pode ser unipenado, a fibra ela não é reta, ela é inclinada, uma fibra apenas, ou ele pode ser bipenado, que é o reto femoral, tá vendo? Um ventre muscular tem fibras para a direita e fibras para a esquerda. Então, ó, em vez de ser fibras, meninas, vamos pôr mute aí. Pode o microfone. É o microfone. Fibras numa direção reta, inclinada ou inclinada em duas porções, tá? Um exemplo, reto femoral, que é um músculo aqui, ó, da nossa coxa. Ou em forma de leque, né? Que são, ó, músculos largos e as fibras se convergem formando mesmo um aspecto de leque,
tá? Esse é o músculo temporal aqui do nosso crânio. É aquele músculo, né, das têmporas. É ele que fica muito tenso quando a gente tem algum problema na boca, tá? Que causa dor de cabeça. Quem tem bruxismo, quem range os dentes, quem perde algum dente, com o tempo ele vai ficando mais tenso, né? Então, é esse músculo. E o circular, que é os músculos em forma de círculos mesmo. Então, ó, por exemplo, nós temos o orbicular do olho ou o orbicular da boca, que são músculos que têm as suas características de forma, as fibras se convergem formando um círculo, tá vendo? Isso. Ó, meninas, já vai quase dar o tempo, eu vou cair uns 5, 10 minutinhos para começar a gravação do Zoom e eu já volto com a aula, combinado? Então, vamos lá. Combinado. Combinado. Ele pode ser classificado também quanto ao ventre muscular, tá? E são duas características de gástrico, que aí ele apresenta 2 ventres musculares, ou poligástrico, que é um número maior. Pode ser 3 ventres, pode ser 4 ventres, entendeu? Então, a gente vai classificar através do ventre muscular. Exemplo, o músculo de gástrico mesmo, tá vendo? Ele tem, ó, ele sai profundamente aqui do pescoço, e do crânio, e se insere aqui, ó, na porção mais alta do pescoço. Então, tá vendo? Ó, ele tem 2 ventres musculares. Ou ele pode ser poligástrico. Exemplo, o reto abdominal. O reto abdominal é um músculo grande, separado por aponeuroses, e possui, ó, 1, 2, 3, 4 ventres muscular, tá? Então, é um músculo só, com 4 porções de músculos. Pode ser classificado também quanto ao tamanho do músculo. Então, ele pode ser um músculo longo, pode ser um músculo curto, ou pode ser um músculo largo. O longo predomina o quê? O comprimento. Então, seu ventre muscular é bem grande, bem comprido. O curto predomina o quê? A largura. Então, o ventre muscular, ele é mais largo do que o tamanho. E o largo, que o comprimento ele é comprido. Mais ou menos, ó, um exemplo de um músculo longo. Olha como ele é longo. Ele sai aqui da pelve e se insere lá embaixo no joelho. É um músculo sartório. É esse o músculo que, quando ele se contrai, é o músculo responsável por cruzar as pernas. Sabe quando a gente senta e cruza a perna? É a contração desse músculo, tá? Um músculo curto, ó. Tá vendo esse músculo aqui? Ele é o pronador quadrado. Ele que é responsável por sobrepor a una sobre o rádio e fazer um movimento de quê? De pronação, de girar o antebraço, tá? Então, ele é pequenininho aqui, ó. Então, o tamanho dele equivale em largura e comprimento. E um músculo largo, é o músculo deltoide, é esse músculo aqui, ó, que recobre todo o ombro. Então, ele é muito largo, ele é muito... a largura dele é muito maior do que o comprimento. Então, ele se insere do começo do ombro até aqui na porção superior do úmero. Só que ele recobre da parte da frente até a parte de trás. Então, uma das suas características é um ombro realmente, é um músculo largo. Quanto ao número de tendão de origem, então a inserção, né, desse ventre muscular, ele pode ser uníceps, bíceps, tríceps ou quadríceps. Então pode ser um tendão, 2 tendões, 3 tendões ou 4 tendões. Exemplo, palmar longo, ó. É um ventre muscular, a origem é um tendão apenas. Mesmo que ele desça e se divida em 2, mas a origem dele é um tendão. Já o bíceps braquial, ó, ele tem 2 tendões de inserção. Ele tem 2 ventres musculares, por ter 2 tendões de origem, ele é chamado de bíceps. O tríceps, né, que é a parte de trás do nosso antebraço, é um tendão com 3 ventres musculares, cada ventre tem a sua origem presa e uma porção apenas de inserção. Então, como ele tem 3, né, fixação de origem de tendão, ele é chamado de tríceps. E o nosso famoso quadríceps, né, que é o músculo grande aqui da perna. Nós temos 4 ventres musculares e a origem desses 4 ventres estão localizados em porções diferentes, né? Finalizando ele todo como um tendão apenas, mas a origem é dividida em 4 tendões. Quanto ao número de tendão de inserção também, né?
Ele pode ser unicaudado, bicaudado ou policaudado. Aí nós já estamos falando da outra extremidade do músculo. Exemplo, flexor radial do carpo, ó. Ele tem uma inserção apenas, um tendão inserido no carpo. Já o bíceps da coxa, ele tem um tendão de origem e o contrário do bíceps do braço, a inserção dele é dividida em duas. As porções dos ventros musculares é de dois tendões de inserção. Policaudado, por exemplo, flexor curto dos dedos, aquele que nós temos no pé. Então, cada um vai para um dedo, tá vendo? Então, são vários tendões de inserção. É aquele que faz a gente contrair o pé. Bom, meninos, vai cair, eu volto com os músculos da cabeça, tá bom? Tá bom, Dani. Vou dar um Ok. tempinho para começar a gravação e aí já mando o link de volta. Vai tomar uma aguinha, dar uma descansadinha, a gente volta.